Olá, dessa sexta-feira, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher e o assunto não poderia ser outro. Eu estou aqui com duas pessoas indispensáveis nessa discussão. Dida das Marias, antropóloga, doutora em Ciências Sociais, membro fundadora do coletivo feminista, classista, antirracista, Maria Vai com as Outras. E ao lado dela, Nayara Moreira Gatti, assistente social da Prefeitura de Santos, trabalhando como orientadora de adolescentes em conflito com a lei. Não poderia ser diferente. Programa bem forte, com duas pessoas muito especializadas. É isso? É isso. Muito bom, muito importante. Mais um 8 de março, e pode parecer que nada mudou, mas nós continuamos firmes. As mulheres trabalhadoras. Então, nesse dia de luta das mulheres trabalhadoras, nós estamos na rua, continuamos na rua. Nayara? Sim. É um prazer estar construindo esse 8 de março, do lado dessas mulheres feministas que a gente se encontra em tantas lutas, muitas vezes no meio profissional, mas também na luta, né? Sou militante também da corrente Liberdade, Socialismo e Revolução do PSOL, então a gente se conhece aí de longa data, seja no espaço profissional, ou seja no espaço de luta, e é um prazer estar construindo esse 8 de março. Muito obrigado. Mulheres da Baixada Santista fazem um ato contra o feminicídio, é isso? É isso? Também. Esse feminicídio é um assunto difícil, porque de conscientizar as mulheres que perceberem antes de acontecer, é isso? Me explica um pouquinho sobre isso. É isso. E o feminicídio é o final, né, de uma luta que já vem anunciada por palavras, por empurrões, às vezes até por olhares, e vem anunciada pela falta de ações do serviço público, porque essas mulheres pagam impostos. Então, do serviço público, que não dá condições delas, inclusive, perceberem que o que está acontecendo com ela acontece com várias mulheres, aliás, com a maioria das mulheres, que, né, nisso existe quase que uma democracia, né? Porque todas as mulheres passam, em que pese a nossa grande preocupação são as mulheres em situações mais vulneráveis da classe trabalhadora ou das regiões periféricas, que têm menos acesso ao pouco de serviço público. Feminicídio é o final, mas antes disso essas violências são anunciadas. Nayara, é exatamente isso. Completa isso para mim. Pequenos indícios, a pessoa não vai deixando, é isso? Sim, e assim, o Dia Internacional da Mulher é um dia de combate à opressão contra a mulher. E aí tem essa opressão final, que é o feminicídio, mas tem tantas outras que a gente está abordando aqui na Baixada Santista neste ano, né? Então, o tema deste ano, o nosso mote, que é assim que a gente chama, é Mulheres contra o Capitalismo e o Racismo, não às privatizações, à violência policial e ao feminicídio. E em todos estes pontos, a gente vê o quanto as mulheres são as mais prejudicadas e, como a Dida disse, as mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade maior. Então, as famílias mais pobres, chefiadas por mulheres negras. Então, a nossa luta é contra a opressão em geral, então por isso que passa por diversos pontos, inclusive, principalmente, né, contra o feminicídio. O Pó de Povo tem essa característica, né? Às vezes não dá para fazer isso, mas a gente vai às ruas falar com algumas mulheres. Eu peguei alguns pontos da luta desse ano de vocês e transferi para as ruas, tá bom? Vou chamar uma primeira pessoa aqui para falar um pouquinho sobre a pergunta sobre um dos temas aqui que nós estamos abordando. Vamos lá? Diogo? O feminicídio precisa ser combatido? Precisa até, mas é tal caso também. Eu acho que tudo vai do jeito que as mulheres se expõem, se vulgarizam. Infelizmente, a vulgaridade está em moda, né? É igual, sabe? A mulher sofre, tanto a branca quanto a negra, quanto a indígena. Eu acho que é igual para todos. Dois pontos que eu não sei. Eu sou um homem, não sei falar, não sou especialista. Mas uma coisa que ela falou eu acho estranho, né? Porque depende de como a mulher se expõe, Dida. É bem assim, né? Ou sim. No caso dela falar das negras, brancas e todas as que sofrem, é verdade, né? Não tem muita distinção. Ou mais as negras. Enfim, como é que é isso? Duas questões são fundamentais. Uma delas que é também o objetivo do 8 de março.
É a gente ir para a rua para mostrar que tem uma situação construída por essa sociedade capitalista, patriarcal, colonialista, racista, como, por exemplo, é o Brasil. Né? Então, vai construindo a ideia de que as mulheres apanham porque elas merecem, ou porque elas não fizeram o suficiente, ou elas estão com roupas assim, saíram de madrugada para balada, com roupa transparente, aí foram estupradas. E por que criança é estuprada? Por que mulher cheia de roupa é estuprada? Exatamente. É a roupa? É o horário? Então, não é bem isso. Agora, eu entendo o porquê dessa mulher falar isso. Porque nos ensinaram isso. Essas matérias, esses conteúdos, não estão na formação escolar oficial. Tem que estar na sala de aula. Tem completa razão. Tem que fazer parte do Sistema Nacional de Educação. Isso é uma questão. A outra é que todas as mulheres sofrem igual. Não é verdade. As mulheres dependem, nós já falamos das mulheres mais vulneráveis. E na nossa sociedade, as mulheres negras... Teve um momento da história do Brasil que a violência contra a mulher diminuiu para as mulheres não negras e aumentou para as mulheres negras, por exemplo. Então, as mulheres não sofrem de forma igual. Por quê? Porque as mulheres negras têm menos acesso e porque tem uma cultura no Brasil de que as mulheres negras são mais fortes, podem apanhar, já aguentaram a escravidão, quase 4 séculos, e mais ainda, a ideia de que não é mulher, não é gente, não é ser humano. Então, essa ideia de que as mulheres indígenas, o povo indígena e o povo negro demorou muito tempo para ser entendido como ser humano, do mesmo jeito que as mulheres no geral. Então, são muitas questões que também no 8 de março, no mês de março, no ano inteiro, quem somos militantes como nós, a gente faz esse trabalho para desconstruir toda essa história europeizada, na verdade, né? Porque é uma história do Ocidente, né? Antes de passar para a Nayara, eu vou falar de um dado aqui, o feminicídio. Em 2023, o estado de São Paulo, a cada 2 dias, uma mulher foi vítima de feminicídio, totalizando 221 mortes. No mesmo ano, o governo estadual promoveu um corte de recursos significativo na ordem de 97% nas delegacias da defesa da mulher, enfim. Nayara, eu queria pegar um ponto, além de você comentar isso, é importante falar o seguinte, não tem classe social. Às vezes, uma mulher de classe social alta, ela está sofrendo violência, mas ela não faz porque a Dida falou, a sociedade onde ela, a bolha em que ela vive, fala, não fala isso, é ruim, né? Vai ficar mal diante das outras pessoas, enfim. E não pensa que é uma coisa restrita à mulher em vulnerabilidade, é isso, né, Dida, ou não? Não, é isso. Todas as mulheres, numa sociedade que é machista, numa sociedade patriarcal, sofrem violências. Acontece que, a depender do extrato social que a mulher faz parte, pode ter isso, de tentar deixar a situação velada, mas também ela tem mais acessos. Acesso à justiça, acesso a instruções, às vezes um apoio psicoterapêutico. E uma mulher, numa situação maior de vulnerabilidade, ela não tem esses acessos que estão no consumo, que estão no mercado. Não consegue acessar, muitas vezes, uma psicoterapia, não consegue acessar uma justiça, não tem instrução. Muitas vezes a situação, inclusive, ela está uma reprodução muito grande em vizinhança, em todas as colegas. Então, existe um processo de naturalização. Então, assim, é toda uma situação de diferença de alguns estratos que acessam mais e outros que acessam menos, né? E quando a gente fala que principalmente no feminicídio, aí juntando um dado, aqui na Baixada Santista, uma mulher por mês é morta por motivo de gênero, né? É feminicídio. É muita coisa, né? E aí, assim, quando a gente vai pensar no acesso, que eu, sendo assistente social que atendo meninos em conflito com a lei, trabalho no CREAS, que é o mesmo serviço que atende as mulheres vítimas de violência. A gente sabe o quanto nós, os meus colegas que atendem essas mulheres diretamente, têm recursos escassos, seja diretamente dentro do serviço ou até mesmo em relação à justiça, para fazer uma orientação, ou locais para colocar essa mulher de maneira assegurada, acolhimento sigiloso. Então, assim, é diferente como acessa uma mulher que está num extrato
com mais condições financeiras e uma que está mais empobrecida. Fora as questões outras, que não diretas do feminicídio. Então, por exemplo, um dos temas que a gente colocou este ano é não as privatizações. A gente coloca aqui especificamente no nosso texto sobre a privatização da Sabesp. Quando os serviços eles são privatizados e isso vira mercado, também são as mulheres que têm menos condições de acesso que vão proporcionalmente ali ter mais dificuldade para acessar, para pagar um serviço público, a água. Então, assim, é diferente. Como uma mulher mais pobre ela é atingida por este mesmo machismo, uma mulher que tem uma condição melhor. Vou passar essa bola para você. Então, olha a importância que as políticas públicas para as mulheres em qualquer município do país, né? Como essa dificuldade que ela falou, né, das mulheres mais vulneráveis. Então, o poder público tem que agir com força, né? Dando toda a estrutura que ela precisa no momento que ela é agredida, por exemplo, né? Porque ter uma delegacia da mulher é uma coisa, mas e o resto? Se ela vai na delegacia, denuncia o marido, ela volta para casa e fala o quê? Né? O cara tá lá. Ou não é? Exato. Antes de entrar na falta, na ausência desse campo da segurança, incluindo, né, complementando essa questão das privatizações, se a gente pensar que em Santos as terceirizações, né, as privatizações na educação, na saúde, porque é um campo fundamental para as profissionais, porque é onde tem mais mulheres na área da educação e da saúde, né, da assistência, e também são as mulheres que acessam esses serviços terceirizados, serviços não em condições de receber essas mulheres que passam por essas situações de violências. Então, esse é um problema das privatizações, que é uma luta muito grande. Olha o quanto de violência que as mulheres sofrem. Sem falar das delegacias, dos serviços, Ratum, dos serviços todos por um complexo do cuidado da questão da segurança. Porque não é só a delegacia da mulher. A delegacia da mulher é o ponto final. Exato, é quando chegou num ponto Exatamente, mas antes disso, uma coordenadoria, um centro de atenção às mulheres que possam receber de forma amigável, de forma bondosa mesmo, de forma aberta, que as mulheres vão até lá para elas descobrirem que o que acontece com elas acontece com outras mulheres também, porque Exato. acontece. E aí elas tomam coragem, às vezes, até para denunciar. E até para saber que elas podem denunciar, mas vão ter condições de, talvez, emprego, talvez, se tiver uma situação de ser possivelmente assassinada, mudar até de endereço, ou que as medidas que existem, por exemplo, até as medidas de você, assim, você tem condições de denunciar e vocês vão ficar em segurança. Será que vão ficar em segurança? Essas mulheres continuam em segurança? Não continuam. Então, até para ter coragem de denunciar, essas mulheres precisam saber que tem uma rede do serviço público para atendê-las. E serviço para colocar seus filhos também. Então, creche com qualidade, porque não tem, creche do poder público, não creche terceirizada, não creche das organizações religiosas, por exemplo. Ajudam, mas a obrigação é do poder público, é direito da criança ter uma escola, ter uma creche. Então, esses serviços, então, serviços públicos para as questões da violência contra a mulher, não é somente a delegacia, que é fundamental, foi uma luta do movimento feminista, mas as delegacias, mesmo às 24 horas, por enquanto, elas deveriam ter mulheres capacitadas para atenderem as mulheres, não cometerem mais violência com as mulheres quando chegam lá. E muito menos ter homens, né, atendendo, como é o caso da delegacia de Santos. E ficou, inclusive aqui também a questão do IML. Ficou muito tempo em Santos, aliás, nem sei se já voltou a atender em condições adequadas para as mulheres irem lá e não sofrerem mais uma violência. Exatamente. Exame de corpo de delito, por exemplo, né? Sim. Tem que ser feito por mulheres, né? Eu acho. Bom, vamos ouvir mais uma pessoa na rua sobre outro assunto que vocês estão discutindo nesse 8 de março. Ok? Vamos lá? Diogo? Só. Você vê, ontem mesmo morreu uma moça, né? Mataram uma moça, né? Da guarda, né? Noturna aí, né? Uma senhora já de 60 e poucos anos. E a criminalidade tá demais, né? Estão matando assim, o pior é que eles não... Se vão presos, já tem advogado na porta para tirar, né?
E eu acho que a mulher sofre muito com isso também. Sofre porque, além de perder os maridos e filhos, né? Não tem punição. Precisa mesmo. Que é o que mais as mulheres, que mais sofrem as mulheres, né? Sofre com o marido, né? Sofre na rua, com as bandidagens. A gente não tem como, né, fugir da realidade. Eu vou acrescentar aí nessa senhora, e sofre com a violência policial, Dida, é isso? É isso? Fala um pouquinho sobre essa questão, que está chegando a um ponto que não dá mais, né? Eu, particularmente, tive essa semana conversando com umas mulheres, né? Em função dessa ação que está sendo feita pelo governo do Estado, uma hora é escudo, outra hora é verão, ela mesma. Então, está sendo tão letal quanto uma ou outra. E as mulheres perdendo maridos, perdendo filhos, mulheres perdendo pessoas que não tem nada a ver com bandido, marginal, é trabalhador. Né? Fiquei até abismado de ver lá na Vila dos Pescadores que foi essa semana. É isso aí, Dida? Projeto de morte. Projeto Escudo é o projeto de extermínio da população pobre, periférica, a população preta. Né? Então, esse projeto Escudo é esse. É o extermínio já prometido nas origens desse Brasil esse Brasil moderno, né? Esse Brasil capitalista. Então, é um projeto desse Estado capitalista, patriarcal, racista, colonialista. Acabar com a população pobre. E aí, é pobre nesse sentido da classe trabalhadora, que tem menos emprego, que mora nas periferias, nas palafitas, que não come. Então, é nesse sentido popular de pobre, né? E as mulheres são as que sofrem. Então, ela sofre com a violência sobre o corpo dela, mas também do corpo do seu irmão, do seu companheiro, do seu filho. E é isso, está um extermínio no Brasil, e na Baixada Santista está insustentável. O Brasil, no Brasil tem uma autoridade agora. As pessoas estão com autoridade para matar entregador, para bater entregador. Aqui na Baixada acabou de ter um também. Então, é o Estado fazendo isso, o Estado, né, fazendo, as instituições do Estado cometendo esses crimes, o governo do Estado, na sua polícia, que a única coisa que chega na periferia do governo do Estado é a polícia. E aí chega para fazer isso que está acontecendo na Baixada. A periferia tem contato com o Estado da forma pior. É exatamente o que ela falou, é a polícia. Não tem médico, não tem assistência social, embora algumas prefeituras façam um trabalho interessante, importante, mas como você falou, falta bastante recurso ainda para isso ficar de forma legal, com o contato que ela tem com a polícia. Você tem uma ideia, nessa matéria que eu tive domingo acompanhando, o ouvidor falou uma coisa muito audida, mas o tamanho do buraco, né? A mulher tomou um tiro na perna e na semana, praticamente o mês seguinte, o filho morreu na mão de tiro, troca de tiro. Troca não. Bala perdida. Não existe bala perdida, né? Não. Tem que parar com esse negócio de bala perdida. Não existe bala perdida. Ela tem direção, né? E matou o rapaz lá. Então, genocídio. Exatamente. É genocídio de um povo. E isso é genocídio. O conceito de genocídio permite que a gente diga que é o genocídio de um povo no Brasil, que é o povo indígena e o povo chamando negro, no sentido que é a maioria da população brasileira, sim, né? Sim. Incluindo aí as pessoas que têm menos dinheiro. Esse tema da violência policial, ele responde exatamente o que a gente estava conversando anteriormente, que a violência ela é diferente para alguns estratos sociais. Então, na periferia, em maioria, a população é negra. Essas famílias são chefiadas por mulheres negras. E essa Operação Escudo, Operação Verão, que diz fazer um combate do tráfico, ela, na verdade, ali na comunidade onde pode ser encontrado algum comércio de substâncias ilícitas pequena, assim, varejo, é onde eles vão e se sentem autorizados a invadir as casas, a atirar, a ter balas encontradas em mais de uma pessoa da mesma família. Acontece que, assim, no Brasil inteiro existe um consumo,
A cannabis, ela inclusive já foi autorizada medicinalmente, diversas feiras, eventos ocorrem no Brasil, muitos empresários dessa área enriquecem, lucram com o tráfico, mas onde é que tem invasão de casa, extermínio de pessoas, genocídio, nas periferias, onde a maior parte da população é negra, chefiada por mulheres negras. Então, é desigual. Todas as violências que acontecem, elas são desiguais, considerando ali a localização de uma pessoa, de uma família, né? Outra narrativa que eu tive... Falsa guerra às drogas. Falsa guerra às drogas. Outra narrativa que eu tive de uma pessoa também agredida, mulher também, né, para variar, mulher, infelizmente, mas assim... o policial entrou na casinha dela, né? Chegou lá, viu que não tinha nada, ou seja, perdeu a viagem, eles não perdem viagem, né? E aí, quando estava saindo, o cachorro latiu para ele. Ele chutou o cachorro. A mulher não chuta meu cachorro, tomou um tapa na cara. Isso é polícia? Qual o papel da polícia? Vai proteger o cidadão, a cidadã? O que tem a ver bater na mulher? O que é isso? Né, Dida? Então, assim... E outra coisa, você falou com muita propriedade... Combater tráfico ou marginal, enfim, é inteligência da polícia. Não é com violência, não é com pressão, é com inteligência. Ninguém quer que o policial morra. Não é isso que você está discutindo aqui. Que está defendendo o maior... Não. O policial não pode morrer. Por isso mesmo tem que ser com inteligência. Você vai lá, captura aquela pessoa que está, né, causando problema, seja de tráfico, seja de... enfim, tudo, vai lá e pega o cara. E não mata inocente em volta, isso não existe, né? É isso, é o que a gente está falando, é uma falsa guerra às drogas. É falsa por isso, né? Porque diz ser isso, mas a gente vê que o que poderia ser mesmo efetivo não acontece, né? Deixa eu entrar eu vou botar mais uma pessoa para falar, antes de eu achar outro assunto que ninguém imagina também. Vamos lá. Diogo, mais uma pessoa. Eu acho que é muita violência, né? Aí eu acho que ainda mais quando você não tem Deus na vida. Tem muitas pessoas que não têm Deus e praticam o que querem. E o Deus não é assim. Deus não é Deus de violência. É Deus de amor, de paz. Desde quando tem a delegacia que atenda, né? O pedido da mulher, que às vezes você vai lá, não tem ninguém para atender você. Muito racismo. Inclusive, eu mesmo sou veredicta por causa da minha cor. Às vezes, você é impedida de fazer as coisas, você é deixada de lado. Por causa da cor, por causa da religião, tudo isso você vê que tem uma certa assim, questão de deixar de lado, né? Não tem que ser mais pessoas brancas, magras, e isso tudo ocorre com as mulheres negras. Eu sou da cor parda, mas eu me considero uma negra, devido ao meu pai ser, né, negro. Mas é uma cor linda. Para mim é linda. Meus filhos são mais do que da minha cor, mais escuro um pouco. E são lindos. Não porque eu sou mãe, mas são lindos. É isso. Acabou de falar, resumiu muita coisa que eu estava falando aqui agora, né? A nossa sociedade, ela... a gente, pensando no Brasil, ela foi construído um padrão de pessoa do bem. E pessoa do bem, nesse padrão, é uma pessoa de uma religião. Exato. É homem, é branco, é rico. Exato. Não tem nenhuma não capacidade de nenhuma chamada deficiência, tida como normal. Sim. E todas as pessoas que saem desse estereótipo aí? Desse estereótipo. E, em geral, essas pessoas fazem parte de um extrato, como na era disso, de uma classe social, né? Então, até porque na elite, essas pessoas são jogadas no quartinho da casa, né? Na edícula, são escondidas. E aí as pessoas sofrem, ela sofre mesmo, né? E assim, eu acho que nos últimos anos, que é essa presença da extrema-direita, que a gente pode colocar no guarda-chuva do fascismo, né? Ela trouxe uma realidade de muito ódio, porque a gente tem visto que os casos de violência que acontecem, que
na maioria das vezes nas mulheres, mas não só nas mulheres, também nos homens, nos pobres, nos pretos, como a gente tem falado, nos trabalhadores em geral, em quem luta, inclusive nas que estão nos parlamentares que lutam por essas questões, né? Aqui o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? É uma violência tremenda. Então, ódio que a gente costuma falar, que ódio gratuito, mas essa sociedade do ódio que nós estamos vivendo. E isso é próprio, Ratum, a gente não quer ser panfletária, mas é próprio da sociedade capitalista, hierarquizada mesmo, a sociedade para que a maioria que é pró-lucro e as pessoas são jogadas fora. As pessoas e os recursos, né, os recursos naturais são destruídos. Eu não quero que dá para entender onde a burguesia, sem ser panfletária, acha que vai continuar vivendo no mundo como? Sem a maioria das pessoas que produzem, que fazem acontecer a vida artística, né, espiritual, cultural. Exatamente. Então, assim... Sem a diversidade. Sem a diversidade, né? Então, assim... Né, e a gente fala que o Brasil é chamado de um país lindo exatamente por essa diversidade religiosa, essa diversidade do fazer, né, cultural e tudo, mas que essas pessoas são assassinadas. Não, então as religiões, principalmente, aí você vai pegar, que é a questão do racismo, né? As religiões de matriz africana, as religiões que não são judaico-cristã, todas essas religiões sofrem, né? Católica e mesmo evangélica também, sofrem também com isso. Nayara, vou tocar num assunto aqui, Dida, se você quer complementar. LGBTQIA+, fobia, vitimizam mais mulheres, é isso mesmo? Sim. Me explica isso aí, né? Olha como é difícil pra caramba, né? Sim, então, algumas coisas que a gente discute, levanta, quando a gente vai fazer panfletagem com a população, quando você entrevista, tem resposta diretamente nos dados, né? Então, se a gente vai pegar os números, a gente verifica qual é a população que sofre mais ou não, e é o que os números apontam, né? Então, assim, a gente pode fazer, por exemplo, discussões sobre no imaginário social. A primeira moça entrevistada colocou mulher sofre violência, mas depende de como ela se veste. A gente pode até fazer discussões, mas um homem sem camisa, ele é estuprado? Mas, para além dessa discussão que a gente faz, os números, eles vão nos mostrar sempre que as mulheres são mais vitimizadas, que as mulheres negras são mais vitimizadas e que dentro do preconceito contra os LGBTQIA+, as mulheres também são as mais vitimizadas do que os homens, né? Então, os números, eles sempre vão ali ser o factual, né? O que vai... É isso? Os crimes contra as lésbicas, por exemplo, de que, olha, você é lésbica porque você não encontrou um homem que absurdo, bom, que absurdo. O suficiente. E aí são estupradas por causa disso. Meu Deus do céu. As mulheres trans, como eu disse, o Brasil é o que mais mata. E é incrível, né? Porque é o que mais mata, mas é um país que mais usa. E quem usa? Aí, assim, só para se ater ao número aqui, que é o que a gente coloca no nosso panfleto, né? O racismo e a LGBTQI+, fobia, vitimizam ainda mais mulheres. Mulheres negras representam 62% das vítimas de feminicídio no Brasil. E pelo 14º ano, o Brasil segue sendo o país que mais mata pessoas trans. Triste, muito triste. Mas ainda bem que tem vocês aí, tem 8 de maio aí, de março, desculpa, Dia Internacional da Mulher, que está pegando um vulto, crescendo, graças a Deus, né? Para todos esses aspectos, todas essas discussões importantes que precisam ganhar mais palco, ganhar mais espaço. É isso? Diogo, tem mais alguém? Não? Então, eu queria que vocês agora finalizassem aí nosso Pode Povo e dessem uma mensagem agora para sexta-feira, né? Exato. Como é que vai ser esse evento e o que vocês esperam desse evento? Tá, eu vou só, então, finalizar com esse dado, que esse dado é muito importante, que a gente começou a conversa. O governo do Estado de São Paulo fez um corte de 97% nas delegacias da mulher, 24 horas. Então, cortou quase tudo, né? Então, para a gente falar uma palavra correta, quase tudo. Não cortou 100, cortou 97%.
da verba, que já era pouca, para as delegacias. Então, nós estamos, nós por nós mesmas, né? Então, nós por nós mesmas. Por isso, a importância de um 8 de março, de um ato de um 8 de março. Onde vai ser? Vai ser a concentração na Praça da Independência. E aí, nesse 8 de março, a gente vai estar se encontrando a partir das 17 lá. Tá. O mote desse ano são as mulheres, nós feministas, contra o capitalismo e o racismo, não as privatizações, a violência policial e ao feminicídio. A partir das 17, a gente já vai ter também um espaço recreativo para crianças. Então, as mulheres que vão com filhos podem estar lá. A gente está fazendo um chamado para os pais, homens dessas crianças, estarem acompanhando as crianças no espaço recreativo para que as mulheres possam participar do ato. A gente vai ter algumas atividades artísticas entre uma fala e outra, e aí a gente sai numa caminhada até a Praça das Bandeiras e encerra o ato lá com uma ciranda. E para você que está nos vendo agora, a importância da mulher, que quando ela vai fazer um ato, ela leva as crianças e os filhos. O homem não faz isso. Mulher leva, né? Porque ela está sempre do lado dos filhos. Isso Os filhos são das mulheres, né? Exatamente. Essa sociedade tem... As sociedades tradicionais mantêm isso, né? No continente africano, no continente asiático, aqui na América Latina, nas aldeias indígenas. E é isso. Os homens fazem com essa palavra mesmo. Fazem e vão embora. E são as mulheres que ficam com os filhos. Exatamente. Isso a torna, às vezes, mais empobrecida, mas às vezes também ela consegue, junto com outras mulheres, criarem seus filhos. É importante saber que assim, a única forma de mudar essa realidade é com gente na rua. As redes sociais são importantes, mas não podemos sair das ruas. Inclusive, não podemos nos contentar apenas com as lutas institucionais. Não podemos nos contentar apenas em eleger um presidente ou uma presidenta, uma vereadora, uma deputada, porque as pessoas, esses cargos deixam essas pessoas longe, às vezes, da realidade. Então, nós temos que estar na rua, inclusive, para pressionar, né? Para apoiar quando fizer coisa legal, mas principalmente para pressionar. Então, é fundamental não sairmos da rua para as pessoas outras verem que não estão sozinhas, que só a luta coletiva e, olha, gente, e pela esquerda muda a nossa vida. Perfeito. Viva as mulheres. Muito obrigado pela participação de vocês. O Pode Povo fica por aqui. Até o próximo. Tchau.